Você sabia que espíritos no umbral psicografaram vários relatos muito aterrorizantes sobre as suas experiências de sofrimento, de perda, de angústia? E o que eles revelaram, sim, vai te fazer repensar tudo sobre o plano espiritual. E aí, pessoal, eu sou o Paulo, aqui do Diário Espiritual. A gente tem vídeo todos os dias às 7 da noite, então já se inscreva por aqui e deixe o seu comentário. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo sobre espiritualidade. A gente vai falar de um dos temas mais impactantes do mundo espiritual, da doutrina espírita também, que é o relato de espíritos que habitam o umbral, que conseguiram se comunicar através de psicografia. A gente vai explorar também quem são esses espíritos, por que eles estão lá, o que eles têm nos dizer através dos médios como Chico, Divaldo, o próprio Nosso Lar também. Vamos falar sobre 3 pontos principais sobre o que é umbral, segundo a visão espiritual, os relatos mais marcantes, né? E o que a gente pode aprender também com essas mensagens, tá? E a gente vai aprendendo junto e trazendo todos esses movimentos para a nossa vida, esse aprendizado. O umbral, antes da gente falar dos relatos, a gente precisa entender o conceito de umbral muito forte na doutrina espírita, muito forte também com o entendimento da visão espiritual. Umbral foi popularizado principalmente através da obra Nosso Lar, psicografada pelo Chico Xavier lá em 1944, com mensagens ali diretas dessa conexão com o espírito do André Luiz. E aí, segundo essas descrições, o umbral seria uma região de transição no plano espiritual, localizada mesmo entre a crosta terrestre e as colônias espirituais mais elevadas. De acordo com a filosofia espiritual, o umbral não é propriamente um local de punição divina, mas sim uma consequência natural das escolhas e vibrações de cada espírito. É muito fácil. O que é muito fácil de você saber quando as pessoas até chegam para mim e falam assim: nossa, o que acontece depois que eu morrer? Para onde eu vou? É só fazer aquela reflexão bem consciente. O que você fez aqui no planeta Terra? Qual foi a sua vibração? O umbral é a mesma coisa. O universo ele respeita a vibração. O que você fez no planeta Terra? Então, lá habitam, né, espíritos que, após a morte física, não conseguem ascender a regiões mais elevadas, devido ao seu padrão vibratório denso, né? E aí resulta de ações, pensamentos, sentimentos negativos cultivados durante a vida material, né? Então, na obra Ação e Reação, também psicografada por Chico Xavier, o André Luiz ele descreve o umbral como uma região muito sombria, com paisagens que refletem o estado mental e emocional dos espíritos que lá habitam. Então é importante trazer aqui que diferentes tradições espirituais têm esses conceitos semelhantes, né, mas muda-se a nomenclatura. E essa visão espiritual é muito forte, muito forte. Algumas, alguns relatos de psicografias, o umbral ele apresentaria características muito específicas que aparecem em diferentes comunicações. Lá no Nosso Lar, o André Luiz, ele descreve que passou 8 anos em uma região umbralina após a sua desencarnação. Ele relata nele, que é muito forte, que tinha muita paisagem árida, construção muito precárias, né? E uma atmosfera muito pesada e muito angustiante. Segundo o testemunho, os espíritos ali vivem em estado de sofrimento mental muito intenso. Muitas vezes ainda preso a vícios, a ódio. Sabe o remorso da vida eterna? Muito. Teve uma vez que eu li um relato de um espírito que ele era muito apegado ao dinheiro. E para ele, dinheiro era a coisa mais importante. Dinheiro é muito importante porque dinheiro é liberdade. Só que o dinheiro, sem uma consciência espiritual, sem uma fraternidade, ele é só dinheiro por dinheiro. E aí, esse cara diz que quando ele chegou no umbral,
ele deitava na lama achando que era ouro, porque a consciência dele, aqui no planeta Terra, a ambição, o poder era maior, não era era em total desequilíbrio com a fraternidade, com o amor, né. Então esse cara ele vivia pelo dinheiro. O dinheiro para ele não era liberdade, o dinheiro para ele era ser escravo do dinheiro. Então quando ele chegou no umbral, ele ficava deitando na lama, achando que aquilo era rio de ouro. O Divaldo Franco também, ele psicografou muitos relatos de espíritos que passaram pelo umbral. No livro dele, Nos Bastidores da Obsessão, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele descreve casos mesmo de espíritos obsessores que habitam essas regiões inferiores e também a sua relação com encarnados, né? E segundo essas comunicações, o tempo no umbral seria muito vivenciado de forma muito mais lenta e angustiante do que no tempo terreno. Um dia ali poderia parecer semanas ou até meses, dependendo do estado mental do espírito. Ou seja, a percepção da realidade estaria distorcida pelo sofrimento psicológico intenso. Então, isso é muito forte, né? Dá para você sentir, né, a densidade. Tem alguns relatos muito impactantes, né? O relato de Camilo Castelo Branco, né? Um dos casos mais conhecidos, que ele ali eliminou, eu vou usar essa palavra por conta de a outra ela não poder ser tão utilizada aqui no YouTube, tá? Então, ele eliminou, ceifou em 1890. E aí, segundo a comunicação psicografada por Chico Xavier e publicado no livro Memórias, né, o Camilo ele descreve ali a sua experiência no umbral após fazer isso. E ele relata que, ao contrário do que esperava encontrar, o nada absoluto despertou essa nessa condição de sofrimento muito forte. E aí, segundo o seu testemunho, ele sentia todas as dores físicas do ato que cometeu, porque a consciência, ela sente. A consciência, esse é o pombo da discórdia da ciência, porque a ciência refuta a ideia de que a consciência sobrevive e a consciência permanece. Então, existe a consciência no espírito. Consciência continua no espírito. Então ele sentiu todas as dores, ele sentiu todas as angústias, ele sentiu todos os traumas, as dores físicas do ato que cometeu, mas sem poder ali fazer aquilo novamente. Então, a angústia mental era 5.000 vezes pior do que qualquer sofrimento físico. E aí o Divaldo Franco, ele psicografou mesmo diversos relatos de espíritos que foram obsessores durante muito tempo, após aí tomarem consciência de as suas ações, descreverem o estado mental de tormento em que viviam no umbral. Um caso muito marcante é de um espírito que em vida foi uma pessoa muito vingativa e que após desencarnar passou décadas obsediando os seus desafetos. Ou seja, ele se alimentou desse ectoplasma da vingança, né? Sendo obsessor. Segundo o seu relato, ele vivia numa espécie de caverna, uma caverna mesmo mental, onde as suas próprias criações mentais negativas materializavam ao seu redor, criando esse ambiente de horror constante. Então, ele ficava lá na caverna, ficava com a consciência projetada com esse sentimento de ódio, alimentando, né? Ficava o tempo inteiro alimentando dessas pessoas que ele queria se vingar. Pai, mãe, tia, cachorro, periquito, papagaio. Ficava o tempo inteiro pensando naquilo ali, sentindo ódio. E aí as pessoas no plano terreno provavelmente se conectavam a ele. Por que se conectavam? Porque elas não tinham um controle do pensamento, do sentimento, e elas deixavam se alimentar e ele se alimentava do ectoplasma delas. Então, quando vier esse pensamento, sentimento, você não pode se conectar a isso, né? A gente não sabe qualquer encontro, né, que esteja aí vivendo em função das nossas vidas. Então, isso é muito importante, né? A importância
do poder do pensamento, do sentimento, para a gente não entrar em consonância, porque isso abaixa a nossa vibração. O próprio André Luiz, né, ele se tornou um dos espíritos comunicantes mais intensos através do Chico, e ele descreve a sua permanência no umbral no nosso lar. Ele conta que após desencarnar, ele entrou numa região muito escura, muito desolada, onde ele vagou perdido por anos. E aí, no seu relato, ele sentia fome, sentia sede, dor, apesar de não ter mais o corpo físico, porque está na consciência. Então a solidão era esmagadora. E ele só conseguiu sair de lá quando começou a orar, sincero, a pedir ajuda, quando o ego morre. E ele fala genuinamente: eu quero saber por que eu estou aqui. Porque enquanto o ego estiver vivendo, mesmo no espírito, e ele não conseguir ter esse clarão, eu quero saber por que eu estou aqui, e não é da boca para fora, é dentro da consciência, sentindo, né? E por que os espíritos vão para o umbral? Não é Deus quem envia os espíritos ao umbral, mas assim as suas próprias escolhas, as suas próprias condições de vibração que os atraem por essa região. Então, nesses relatos, a gente vê muitos relatos né, dessa palavra que eu não vou mencionar, mas de eliminar-se, né, que é a interrupção violenta do planejamento espiritual. Geralmente essas consequências para o espírito é uma dor que tenta evitar, né? Os vícios graves, espíritos que desencarnam ainda completamente dominados por essas substâncias, permanece preso a essas necessidades e cria o seu próprio inferno mental. Crime, crueldade, criminosos, pessoas que causaram sofrimento a outros, né? Fica naquele remorso eterno, esse ódio, essa vingança, pessoas que viveram nutrindo esse desejo de vingança, esse apego material excessivo, só vive para bens materiais. O umbral, ele não é eterno. Todos os espíritos saem de lá através do arrependimento sincero, da reforma íntima, da ajuda de espíritos muito elevados, que trabalham no resgate de almas sofredoras. Não é castigo, não é punição. É uma lei cósmica. Você responde à sua vibração. Isso é muito importante ser dito, que você responde à sua vibração. Como que é esse trabalho de resgate? A gente pode falar isso num próximo vídeo, porque é um tema muito forte, né? E esse resgate diz que os espíritos elevados descem a essas regiões para resgatar algum sinal de arrependimento. E esses espíritos, eles têm um trabalho muito forte, gente. Pensa num morador de rua que está com um mau cheiro, o corpo definhando. É o mesmo trabalho no umbral. O André Luiz, ele até relata que foi resgatado por um grupo de socorristas liderado por Clarencio, né? Após ali conseguir orar, pedir ajuda com sinceridade, arrependimento, a consciência, né? Então ele foi levado para esse posto de socorro e posteriormente para essa colônia do nosso lar, onde ele iniciou essa recuperação. O Divaldo também psicografou relatos de médiuns desencarnados que, após algum tempo de reajuste no plano espiritual, passaram a trabalhar nessas equipes de resgate. Então, o processo de resgate traz esse despertar da consciência do espírito, né? Que entendeu aonde está essa condição, estimular esse arrependimento sincero, ensinar preces para elevar os seus pensamentos, porque senão volta de novo. Tratar em postos-socorros, né? Assistir palestras para ter mais autoconhecimento sobre si mesmo e gradualmente vai reintegrando as colônias espirituais. E qual que é o propósito da gente conhecer esses relatos? É para que a gente possa fazer escolha melhor enquanto a gente está aqui encarnado no nosso processo. As nossas ações têm consequência no plano espiritual. Não existe escapatória. A gente só leva conosco a nossa consciência.
o nosso caráter. Então, nossos arrependimento, as nossas conquistas. Então, todos os relatos são muito fortes. E reformar os seus pensamentos e sentimentos é muito importante. O perdão, ele liberta, né? Nutrir ódio, desejo de vingança, vai te aprisionar cada vez mais. Prece sincera é muito real. Muito real. E nunca é tarde para mudar. Mesmo espíritos que passaram décadas no umbral conseguiram sair através do arrependimento sincero, dessa mudança de atitude. Independente desses relatos, né? Eu acho que a reflexão que fica é das nossas escolhas que importam. O que foi feito está feito. Eu vou me importar com agora, com o que eu posso fazer para mudar, para trilhar o melhor caminho do amor, para trilhar o melhor caminho do perdão, para a gente viver com mais consciência, com mais autorresponsabilidade. Porque se o umbral existe, é forte. É um sofrimento que a gente cria para nós mesmos. E o umbral mostra para a gente que vale a pena sempre viver pelo bem, pela fraternidade, pelo amor. Assim como Jesus nos ensinou. Independente da crença. Porque cada espírito está no seu caminho de evolução, de transformação, e sim, é muito importante fazer essa auto-reforma. Bom, se inscreva aqui no canal, deixe seu gostei, compartilhe com os amigos que tá querendo entender mais o processo do umbral. Tamo junto e até o próximo vídeo, aqui no Diário Espiritual.